Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, eu gostaria de, nessa tarde de quinta-feira, abordar uma questão que está entalada na minha garganta desde ontem e que eu preciso deixar suficientemente registrada, mais do que deixei registrada ontem, por ocasião da votação de uma PEC que apresentei e que objetivava conter o aumento do déficit público e melhorar a qualidade do gasto público. Era uma matéria consubstanciada numa proposta de emenda à Constituição que objetivava que a criação de empresas estatais, autarquias ou ministérios não pudesse ser feito nem por decreto, nem por medida provisória, nem por lei ordinária, mas só por lei complementar, que exige quórum qualificado de 41 senadores e metade mais um dos 513 deputados federais. O meu objetivo foi compreendido nas comissões temáticas do Senado. Contei com o apoio do PMDB, do próprio PT, que ofereceu uma emenda a essa matéria na CCJ, propondo a que se excepcionalizasse a Petrobras, que nos seus estatutos já continha uma citação explícita de que a Petrobras poderia criar subsidiárias sem a necessidade de diploma legislativo, e concordei para facilitar a aprovação, excepcionalizando a Petrobras, já que nos seus estatutos estava escrito de forma clara que na Petrobras a criação de subsidiárias específicas da Petrobras se poderiam criar subsidiárias sem que fosse por lei complementar ou lei específica. E aprovamos por unanimidade essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Eu digo isso porque o resultado da votação foi um resultado que eu percebi no encaminhamento, quando vi que o PMDB, claramente cumprindo determinação do governo, repito, cumprindo determinação do governo, isso ficou muito claro na palavra sincera do líder do PT, quando reconheceu que tinha feito o acordo, entendendo que a matéria era boa, mas que depois do acordo feito, da emenda apresentada, da matéria aprovada por unanimidade na CCJ, tinha recebido a orientação do governo a votar contra a matéria. Reconheceu, portanto, Sua Excelência, com muita sinceridade, e eu agradeci a ele depois da sinceridade, que ele estava ordenando o voto, ou recomendando o voto, assim como o PMDB e a base aliada, votando de acordo com a intenção do governo. E aí entra a minha preocupação. Eu não sei, senador Randolph, se Vossa Excelência tomou conhecimento de uma matéria publicada num dos jornais de circulação nacional de um embate entre o Financial Times e o Ministério da Fazenda do Brasil sobre a recente perda do Brasil em matéria de classificação de risco. O Brasil era BBB e em 2014 caiu para BBB-. Em 2008 era BBB-. Conseguiu, anos depois, galgar uma posição e ser considerado nação com grau de investimento, que vale dizer que os fundos de pensão internacionais estrangeiros estão autorizados a investir no Brasil, que é o grande trunfo de um país ser grau de investimento. É os grandes investidores do mundo poderem, independente de consultas, poderem investir, porque a classificação de risco é favorável. E o Brasil conquistou essa gradação superior, passou de BBB- em 2008 para BBB e caiu para BBB- agora em 2014, mediante a avaliação de risco feita pela Standard & Poor's, talvez a mais conceituada dessas agências de risco, de avaliação de risco no mundo inteiro.
Estabeleceu-se, eu no primeiro momento até declarei que aquilo significava uma luz amarela para a economia do Brasil, para que o Brasil tomasse juízo e cuidasse de conter o gasto público, racionalizando e diminuindo, melhorando a qualidade, porque senão o sinal amarelo se transformaria em vermelho. E dizia na declaração que tinha feito por escrito que não viessem agora as autoridades do governo a desdenhar da avaliação das consultoras que estavam fazendo essa revisão da nota do Brasil, porque esse é o hábito do governo brasileiro quando vê os seus números contestados, quando vê a sua nota rebaixada e quando a coisa anda bem não contesta nada, aceita. Quando a coisa anda mal, contesta, desdenha, minimiza, diminui, deprecia. E eu alertava, não deu outra. Nos jornais de ontem, anteontem e hoje, o Ministério da Fazenda, as autoridades econômicas do Brasil só desdenham e só tentam desmerecer a avaliação de risco que tem credibilidade internacional. Cometem alguns erros às vezes, mas merecem fé internacional pelo volume de acertos. Acertam muito mais do que erram. Erram sim às vezes, mas acertam muito mais vezes e fazem projeções muito mais confiáveis. Mas o que é fato é que estabeleceu-se um embate que o Financial Times publica. O debate não é com o Financial Times, desculpe. O Financial Times reproduz o embate entre a Standard & Poor's e o governo brasileiro. E eu quero remeter esse embate à preocupação que eu tenho com o fato ocorrido ontem. Porque é mais danoso do que tudo. É a queda e o coice. E vou circunstanciar. Na matéria do Financial Times, fica dito que a Standard & Poor's baixou a nota do Brasil por conta de crescimento baixo crescimento do Brasil. E que o Ministério da Fazenda e do Planejamento teriam argumentado, tentando desdenhar a apreciação da S&P, que o Brasil tinha crescido 7,5% em 2010. É verdade, cresceu 7,5%. O PIB cresceu 7,5% em 2010. Só que em 2011, 2012 e 2013 cresceu em média 2%, menos do que a média mundial, menos do que a média da América do Sul, menos do que a média da América Latina. Cresceu pouco. E porque cresceu pouco, tem pouca perspectiva de aumento na sua economia e, portanto, remete a uma diminuição na nota. E mais do que isso, a Standard & Poor's adverte que como as coisas vão, e os dados estão aí para lamentavelmente comprovar, em 2014 o crescimento do PIB será inferior a 2%, que foi a média de 2011, 2012 e 2013. Inferior à média mundial, à média da América Latina, à média da América do Sul, e só foi superior a países absolutamente insignificantes. Dentro da América do Sul, nem se fala em comparar o crescimento do PIB do Brasil com o PIB da Colômbia, do Peru, do Chile, nem pensar, nem muito menos, de países menos votados. Mas o que é fato é que se estabeleceu o confronto. A S&P atribuiu a queda da nota, dentre outras coisas, ao baixo crescimento que projeta o crescimento do Brasil para um número pequeno, para um valor pequeno, e por isso não vai ter muita coisa, muita economia, muita disponibilidade para honrar compromissos. Avaliação de risco significa dizer que o país tem dinheiro no bolso para tomar dinheiro emprestado e pagar sem risco. Como a economia vai crescer pouco, mediante o confronto dos números, admite a S&P que o Brasil, não crescendo muito, não vai ter essas disponibilidades para manter grau de investimento no limite alto. Tem no limite baixo e em queda. Segundo ponto, o Financial Times reproduz a posição de confronto entre o governo brasileiro e a S&P.
é que o Brasil estaria investindo pouco. Investindo pouco, estaria se preparando mal para a competição com outros países que dispõem de boa infraestrutura, de razoável quantidade de energia elétrica disponível, de portos em quantidade suficiente, com capacidade suficiente, de rodovias, de aeroportos, enfim, de infraestrutura condizente, de casas de saneamento básico para melhorar a qualidade de vida da população. E o governo retrucava que tinha um ambicioso programa de investimentos de 400 bilhões de dólares. Imediatamente a Standard & Poor's contrapôs-se para justificar o abaixamento da nota, dizendo que sim, podia ter. Só não falou nesses termos, que tinha um investimento programado da boca para fora, mas na prática bastava ver os números do PAC, que é a rainha dos programas do governo, com índice inferior a 20% entre o projetado e o executado. Imagine se naquilo que é o mais importante em matéria de investimento do governo, o PAC, a capacidade de investir, de realizar é inferior a 20%, vir falar em programa ambicioso de investimento de 400 bilhões, tinha que levar a resposta que levou da Standard & Poor's. E disse mais, enquanto a China investe 40% do PIB e países que estão realmente se preparando para ser competitivos investem 25% do PIB, o Brasil há anos está empacado em 18% do PIB. Por esta razão, dizem eles, rebaixaram a nota do Brasil. O terceiro ponto fala na vulnerabilidade externa. Pela vulnerabilidade externa é que o Brasil teria perdido pontos no ranking. O Brasil, com muita razão, o governo brasileiro, o Ministério da Fazenda, do Planejamento, argumenta que o Brasil tem uma formidável reserva em moeda estrangeira, superior a 300 bilhões de dólares. É verdade sim, tem uma maravilhosa. Só que essa reserva tem que ser cotejada com o que o Brasil está gastando nesse momento para conter a valorização do dólar perante o real nos leilões. E mais do que isso, é o que a Standard & Poor's fala. Os investimentos estrangeiros diretos somaram até fevereiro 65,8 bilhões de dólares, enquanto nesse período o déficit da balança de pagamento do Brasil, o Brasil jogou mais para fora do que botou para dentro, 80 bilhões de dólares em operações de compra e venda de produtos e serviços. 80 bilhões contra 65 tem um déficit de 15 em um ano. Se a moda pega, essa reserva internacional do Brasil vai definhar rapidamente. E isso é colocado em adição ao endividamento em moeda estrangeira das empresas privadas que o Brasil avaliza. O que faz com que a nota do Brasil piore em matéria de risco. Tem uma reserva externa boa? Tem. Ela está se dilapidando? Está. Em função de quê? Do desempenho da economia. O Brasil não está exportando mais como estava. O Brasil está jogando mais para fora dólar do que trazendo de fora para dentro em matéria de investimento estrangeiro direto. E com isso as reservas estão se esvaindo. E aí chega o quarto ponto, que é onde eu quero me deter, que é a situação fiscal, que é receita e despesa, que é onde a Standard & Poor's coloca talvez o principal questionamento, que é onde o meu projeto viria acudir o governo. O governo fala que tem conseguido superávites primários nos últimos 15 anos absolutamente recordes em valores absolutos. Grandes valores em matéria de arrecada mais do que gasta. É verdade, com a carga tributária que nós temos superior a 36%, talvez a segunda maior, a primeira maior carga tributária do mundo, você tinha que ter um superávit fiscal equilibrado. O substantivo. Não se nega que, em valor absoluto, você tenha tido um superávit primário gordo. Só tem um detalhe que não pode ser esquecido porque ele é fulcral. É que o superávit primário
ele tem que existir para pagar a conta do serviço da dívida interna. O Brasil tem uma dívida externa pequena, mas tem uma dívida interna superior a 2 trilhões de reais. E com a taxa de juros que o Brasil pratica para combater a inflação, o serviço da dívida do Brasil é absolutamente insuportável. É onde entra. Se o superávit primário em valor é razoável, é bom, é preciso compreender que as metas para que o Brasil pudesse pagar com as taxas de juros que o governo pratica, para que pudesse ser paga a dívida, o serviço da dívida, os juros da dívida, era preciso que as metas de superávit primário impostas pelo governo fossem cumpridas e não o são. E quando são cumpridas à base de maquiagem da contabilidade, a famosa contabilidade criativa que tira a credibilidade do Brasil perante os credores internacionais e perante o mercado financeiro internacional. Esse é o grande pecado. É a contabilidade criativa que o Brasil inventou para maquiar superávites primários não conseguidos, que precisava conseguir, porque tem um gravíssimo problema. Se conseguir os superávites primários bons, eles não são suficientes para pagar o serviço da dívida, que é caríssima no Brasil, porque a taxa de juros no Brasil é absolutamente incivilizada. E aí é onde entrava o meu projeto. Se o Brasil tem uma carga tributária insuportável, não dá para aumentar mais, é insuportável, não tem como, tudo no Brasil é caro, o Brasil virou um país caro, tudo aqui é caro. Vai comprar numa loja de brinquedo a boneca é mais cara do que a boneca nos Estados Unidos. Vai comprar uma camisa, uma calça, é mais caro aqui do que na Europa, em alguns países da Europa. Tudo aqui virou... O Brasil, que era um país acessível, de boa qualidade, virou um país onde tudo é caro. Eu li uma notícia de que, apesar da taxa de câmbio ter crescido, o volume de gastos do brasileiro do exterior tinha também crescido, ou seja, a taxa de câmbio não foi suficiente a cobrir o que os brasileiros vão fazer no exterior, vão passear, mas vão comprar o que é muito caro aqui e é muito mais barato lá, mesmo com a taxa de câmbio mais alta. É onde entra o meu projeto, presidente Randolfo Rodrigues. Meu projeto entrava exatamente na contenção do déficit público, para que esse superávit primário pudesse ser controlado, pelo menos se abrisse uma expectativa e o governo do Brasil sinalizasse, já que rebaixaram a nota do Brasil, o governo brasileiro, concordando em aprovar esta limitação da criação de órgãos públicos ineficientes, como eu citei ontem, Banco Popular, empresa para fabricar chip eletrônico, Banco Popular que abriu e fechou, empresa de legalização das Olimpíadas que abriu e fechou. Para evitar que esse tipo de sandice, de loucura continuasse a acontecer, eu propus uma proposta de emenda à Constituição que foi aceita pelas lideranças do governo nas comissões temáticas e aqui foi derrubado ontem, dando uma sinalização horrorosa de que o governo, mesmo com a nota rebaixada, insiste em não frear o gasto público e nem racionalizar a qualidade do gasto público. Ou seja, erra e insiste no erro, e quando se contribui, quando se quer contribuir para melhorar, vem o coice. E vem um coice explícito. A base do governo, o PMDB, declarou claramente aqui que o governo tinha ordenado, tinha recomendado o voto não e ia votar não. E o líder do PT, que havia feito o acordo conosco na CCJ, disse que em seguida ao acordo, que levou a votação sim por unanimidade da CCJ, votou não aqui e derrubou a proposta de emenda à Constituição, que não é do senador Zé Gripino, é do Brasil. Para evitar o quê? Que acontecesse de novo o que aconteceu nos últimos 10 anos. Criaram-se 43 empresas públicas ou autarquias novas. Criaram 9 ministérios que não disseram até hoje a que vieram. Gastando dinheiro público e levando o Brasil a perder. Na avaliação de risco, perder pontos. Daqui a pouco nós estamos fora do grau de investimento e aí a vaca vai para o brejo. Ontem, claro que foi um dia importante, porque estávamos envolvidos todos na obtenção de assinaturas para a instalação da CPI da Petrobras.
Eu fiz a defesa do meu projeto, da PEC, entendi que tinha chegado a hora de votar, o quórum estava em 70, lamentavelmente votaram 50 e poucos, foi parte do boicote, porque a derrota foi imposta pela ausência de pessoas que tinham acabado de votar e que não voltaram a votar, e por pessoas que votaram contra. Eu escolhi a oportunidade, na hora em que, numa votação anterior, apareceram no painel 63 votantes, eu disse, chegou a hora. E aí veio a queda e veio o coice. Não em mim, nas pretensões do Brasil, nas intenções que nós temos de abrir perspectivas novas para o Brasil. Por isso é que eu acho que nós estamos mal. Senador Randolfo Rodrigues, eu ando muito preocupado, eu não quero dizer apavorado, mas a Petrobras e a Eletrobras, as maiores empresas do Brasil, estão trincadonas. É inimaginável o que esse povo está fazendo com a Petrobras, com a Eletrobras, com a administração pública do Brasil. Com essa taxa de juros, a inflação voltando nos supermercados, a família pobre não faz mais a feira quinzenal com o mesmo valor. A feira de hoje não é comprada. A feira daqui a 15 dias não é comprada com o mesmo dinheiro da feira de hoje. Aqueles que compravam motocicleta, a panela de pressão, a televisão, a geladeira, com o jurinho baixo, com o prazo longo, estão começando a perder essa condição por conta da taxa de juros que voltou a disparar. E o desencanto do brasileiro está em curso. E para melhorar, eu ofereço um projeto como esse e o governo, que teria todo interesse em acolher uma matéria como essa, para conter e para sinalizar, ia mais do que conter, ia sinalizar o mercado de que estava tomando providência efetiva na contenção de gasto público. Era uma sensação política, mandando votar a favor. Pelo contrário, manda votar contra. O que é que esse governo tem na cabeça, pelo amor de Deus? Manda votar contra, para sinalizar que quer continuar a gastança, que não quer estabelecer filtro nenhum. Onde é que esse governo quer chegar? Essa é a pergunta que eu me faço e que seguramente os brasileiros sensatos e de boa vontade devem estar fazendo. Obrigado, presidente.